lá. 1, 2, 3. Fala, galera! Raíza Talk Show na área, uma novidade especial aqui para vocês do canal, sempre um bate-papo com um convidado mais do que especial para a gente falar sobre futebol e também de outras coisas. Hoje aqui comigo, Valim Vasconcelos, ele que foi vice-presidente de futebol do Flamengo, vice-presidente de finanças, torcedor. E, Valinha, eu já começo te perguntando, o Flamengo é malvadão mesmo? Você que fez parte desse processo de reestruturação do clube. Olá, Raíza. É um prazer estar aqui no Raíza Talk Show, falar com você e falar com com as pessoas que estão assistindo. Olha, no sentido de malvadão, sim, dentro de campo, né? Eu acho que o Flamengo está sendo malvadão com os adversários, tem ganho bastante taças aí ultimamente. E fora do campo, quer dizer, malvadão no sentido de ter uma gestão bastante melhor do que a gestão dos outros clubes, brasileiros principalmente. Então, assim, é malvadão na gestão e é malvadão dentro de campo também. Então, a gente pode considerá-lo realmente duplamente malvadão. É isso aí, é o malvadão do momento. O curioso, Valim, é que lá no início, né, você seria o presidente, mas acabou sendo impugnado, entrou Bandeira de Melo. Eu queria saber logo de você, ficou alguma frustração por isso? Você ainda tem sonho de ser presidente do Flamengo? Isso são duas perguntas, Raíza. Uma, assim, se eu tenho frustração, não, porque o objetivo foi alcançado, né? Podia ser eu, podia ser qualquer uma outra pessoa na presidência naquela época. O importante é a gente quebrar aquele modelo de gestão viciado, antiquado e que não servia ao Flamengo. Acho que não serve a nenhum clube também, mas não servia ao Flamengo naquela época. A gente conseguiu quebrar aquele modelo, implementar uma gestão moderna, com transparência, e isso, minha maior alegria foi essa. Não era uma coisa pessoal, mas sim que o Flamengo se recuperasse e ficasse onde ele está hoje, né? Então, isso é a primeira pergunta, a primeira resposta. A segunda resposta, sim, pode ser, não que seja assim, a minha obsessão ser presidente do Flamengo. Eu quero, em primeiro lugar, eu quero ver o Flamengo bem. Se o Flamengo estiver bem, com outras pessoas que estejam gerindo o clube, não tem o menor problema. Eu fico muito feliz de a gente continuar por anos ou por décadas liderando o futebol brasileiro. Mas se aparecer alguma oportunidade ou os associados do clube me pedirem para participar de uma eleição, eu posso avaliar e se for para entrar, é para ganhar realmente, né? Então, mas estou muito feliz com a situação do clube, com a performance dentro e fora do gramado. Mengão malvadão, né, Valim? O que é curioso, muita gente não entende o que foi que aconteceu ali naquele processo quando vocês abriram com o Eduardo Bandeira de Melo. Começou todo mundo ali no projeto, pouco tempo depois, 3 anos depois, praticamente, aquilo ali abriu, né? E virou-se, então, dois lados do Flamengo, né? Falando em si da vida política do clube. O que aconteceu de fato ali que vocês abriram com o Bandeira de Melo? Ali, Raíza, assim, sendo bem objetivo, ali foi uma questão de que, num certo momento, algumas pessoas pensaram em si próprias e não pensaram no Flamengo. Nosso pensamento, né, meu, do BAP, do Landim, do Tostes, de vários outros, foi sempre servir ao Flamengo e não se servir do Flamengo. Chegou um ponto que algumas pessoas acharam que era maior do que o Flamengo, que eles poderiam liderar o processo todo sozinho, e a gente viu que não foi. Eu acho que o Flamengo perdeu 3 anos aí, já podia estar conquistando taça há muito mais tempo, mas para mim foi vaidade pura de quem interrompeu aquele projeto e aquele acordo que tinha sido feito da gente se revezar na presidência do Flamengo, né? Assim, ser presidente do Flamengo, eu não sei como é que o Landim quer mais 3 anos, cara. Eu acho que 3 anos são suficientes e deveria ter uma corrida de revezamento, como eu sempre falei, desde lá no início. Mas acho que o Landim está com saúde aí para aguentar mais 3 anos e encher a nossa gávea de taças lá, e eu estou preocupado com se aguenta, se aqueles pilares da gávea vão aguentar tanto troféu que ainda está para chegar aí.
Tem muita coisa, expectativa, inclusive, para esse ano também, né, Valim? E naquele processo todo, acabou aparecendo também um grupo que é o Soflá, né? Naquele momento ali, eles estavam com vocês ou foi algo que foi desenvolvido depois, que apareceu depois? Não, o Soflá foi um grupo de apoio importante no final de 2012, até para a gente ganhar a eleição, principalmente na questão de você ter comunicação com os associados, a própria assim, análise da listagem de associados e tudo, para que a gente pudesse alcançá-los e passar a nossa mensagem de o que a gente queria para o Flamengo na época. Essa foi uma contribuição importante que o Soflá deu naquele momento. E a gente também não entendeu o porquê do Soflá, se foi ele que provocou o Bandeira, se foi o Bandeira que provocou o Soflá, para que houvesse aquela ruptura. Que, enfim, aconteceu, acho que a gente não tem que ficar lamentando, o importante é que o projeto deu certo agora nessa gestão do Landim. A gente conseguiu o objetivo que a gente queria naquela época, que era ser o clube de ponta, ganhando praticamente todos os títulos, e é isso, assim, o objetivo foi alcançado. Podia ter sido antes, podia, mas o importante é que foi alcançado e agora tem que olhar para frente aí e buscar que o Flamengo continue crescendo. Acho que tem espaço e melhorias na gestão para que dê suporte ao crescimento que o Flamengo certamente ainda terá pela frente. Com certeza. E o Valim, que foi vice-presidente de futebol e foi vice-presidente de finanças também, já vi algumas declarações suas sobre isso. Onde é que você acredita que você se encaixou melhor? Eu certamente é na minha praia, que é finanças, né? O futebol eu apanhei bastante, mas também é o seguinte, era a única opção que eu tive na época, né? E ninguém queria, e a gente precisava de uma pessoa ali de confiança do grupo todo para que implementasse as mudanças que a gente imaginava na época seriam necessárias. Obviamente, como qualquer aprendiz, eu tive lá os meus erros, tive alguns acertos, trouxe lá ajudei, né? Trouxe não, quem trouxe foram os jogadores, comissão técnica, mas era o VP que conseguiu 2 títulos importantes, né? A Copa do Brasil e o Campeonato Carioca. E eu digo importantes não só pelos títulos, que acho que são todos importantes, mas foi fundamental para que a torcida tivesse um pouco mais de paciência para aguentar aquele processo, que foi um processo doloroso, que a gente teve que fazer bastante cortes e trazer jogadores que ajudaram bastante, mas não eram jogadores, ou se hoje fossem jogadores do Flamengo, não teriam espaço. Foram importantes naquela época, conquistamos ali os 2 títulos, isso deu uma segurada na paciência da torcida, que foi também muito importante esse apoio todo durante esses anos, e eu tenho certeza que estão felizes e recompensados, mesmo tendo sofrido aí alguns anos sem ganhar títulos relevantes. É sempre uma dor de cabeça, né? Assumir a vice-presidência de futebol. Mas finanças também não é lá essas coisas, né, Valim? Como é que é um vice-presidente de finanças do Flamengo? Você, por exemplo, tinha o poder de vetar a contratação? Sim, quer dizer, vetar no sentido, olha, não vai caber, ou é muito arriscado, o valor é muito alto, a gente pode sofrer lá na frente se algumas premissas para a contratação não forem cumpridas, né? Em questão, vou comprar porque eu vou vender fulano. Falei, mas se não vender fulano, como é que paga? Aí não dá para fazer. A gente fez um sacrifício enorme para trazer o Flamengo até essa situação, não pode de maneira nenhuma colocar em risco essa saúde financeira que o Flamengo adquiriu. E o próprio presidente Landim sempre foi muito cuidadoso em relação a que não se ultrapassassem os limites de riscos toleráveis, né? Então, a convivência com o Landim em relação a essa parte de finanças, de não caber o pé que não cabe no sapato, a gente jamais ia dar um passo à frente, um passo a mais do que a gente poderia. E essa foi a chave do sucesso, né? Cada ano vai calçando um sapatinho menos apertado e vai até a gente conseguir caminhar confortavelmente.
Em 2019, o Flamengo fez grandes investimentos, né? O Arrascaeta, por exemplo, foi um baita investimento feito pelo Flamengo. Eu queria que você falasse um pouco daquele momento, né? O Flamengo começa o ano investindo pesado, buscando contratações impactantes, com grandes objetivos. Foi o início da gestão do Rodolfo Landim, né? Mas como é que foi ele para montar aquela operação para conseguir trazer o Arrascaeta, que foi realmente um grande investimento? Assim, a decisão do futebol, obviamente, é, é, junto com o presidente, né, então Marcos Braz e o Landim decidiram que, ao invés de investir no meio do ano, como vinha sendo feito pelo Bandeira, que nunca dava certo, porque já pegava um time no meio do ano até o jogador emplacar, se adaptar, principalmente de estrangeiro, já tinha acabado o campeonato. Então decidiu-se que vamos começar a investir no início do ano. E foi um investimento pesado no Arrascaeta. Agora, o Flamengo tinha ali o importante, né, que a gente sempre contratou já tendo qual era a fonte de recursos, seja por venda de jogador, seja por antecipação, a gente nem chegou a fazer mais, mas qualquer outra fonte de recurso. Então, nunca se fez nada sem saber como se iria pagar pelo jogador. E o Arrascaeta foi uma aposta assim, importante, né? Mesmo ele no primeiro semestre não tendo jogado muito, porque o treinador, o Abel, não via como encaixá-lo no time, mas depois mostrou-se um jogador fundamental, super importante nesses anos todos. E outro ponto também, Raíssa, que assim, não necessariamente você consegue acertar, mas em 2019 o Braz e o Spin e toda a equipe foram muito felizes. A gente trouxe jogadores bons que quase todos funcionaram, praticamente todos funcionaram, né? E são ativos, quando você contrata jogadores, são ativos valiosos. Se você precisar vender um ou outro jogador para cobrir alguma frustração de caixa, você consegue mercado para comprar. Quando você compra pereba, aí que você não consegue vender de jeito nenhum e não adianta você, mas eu quero vender, mas não tem, então você vai sofrer. Então, até na contratação, é preferível que você pague mais caro, mas que você traga um jogador que tenha mercado no Brasil ou fora do Brasil, para em qualquer eventualidade. Então, por exemplo, podemos citar o exemplo do Gerson, que foi um jogador que foi contratado por um valor relevante, alto, deu um retorno esportivo e depois deu um retorno financeiro quando ele teve uma proposta e o Flamengo vendeu. Então, assim, o problema não é o preço, o problema é em quem você investe. Se você investir, pagar caro, mas investir bem no jogador, ele vai te trazer retorno financeiro e vai, um dia, se for vendido, vai trazer retorno esportivo e o dia que se for vendido vai trazer o retorno financeiro também. Essa é a lógica que tem que prevalecer dentro de um clube. O modelo realmente do Gerson foi um modelo impressionante. O Flamengo ganhou de todos os lados com o Gerson, e claro, o Gerson também ganhou muito vestindo a camisa do Flamengo. Você falou de 2019, principalmente o início ali de 2019, que foi um ano bem planejado, né, nesse sentido de contratações. Você citou o trabalho do Braz, do Spindle, mas falando especificamente do Marcos Braz, né? O Braz, ele tem um histórico interessante no Flamengo, como vice-presidente, de títulos que ele já havia conquistado anteriormente, mas num primeiro momento ele não fazia parte, né, do grupo de vocês, do trabalho de vocês, e muita gente na época também falava que tinha um pouco de soberba por não recorrer a nomes como o Braz, que conhecia do futebol, mas que vocês preferiam fazer de outra maneira. Teve alguma coisa assim? Como é que foi essa situação e essa introdução do Braz junto com vocês? Não, a gente não conhecia o Braz a não ser de trocar cumprimentos, né? Assim como o Braz, várias outras pessoas do clube que a gente não conhecia, e é natural que quando você entra num clube que está na situação que está, você tem que desconfiar de todo mundo, até você conhecer e ver, não, esse é o cara preparado, ou bem intencionado, ou pensa só no Flamengo, aquele outro que a gente viu que tem interesses próprios no clube, a gente não se aproximou. E o Braz foi também um processo de conhecimento, de troca de ideias, e culminou com a vinda dele para
para vice-presidente de futebol, que foi uma decisão acertadíssima, né? O Braz é um cara, além de fazer o trabalho dele com muita competência, tem uma estrela espetacular. Isso aí acompanha, né? São os vencedores que têm essa estrela. Então, o Braz e o Landim, eu sempre brinco com o Landim e falo, cara, você tem uma estrela, espera que a sua estrela continue aí por mais 3 anos, porque eu nunca vi uma coisa daquela. 3-1 para o Palmeiras nos pênaltis, a gente ganhou nos pênaltis, faltando 2 batidas. O jogo contra o São Paulo a gente perdeu, o Inter faz um gol e o VAR anula por centímetros. Isso é estrela, cara. Então, assim, cara, quando tem estrela, deixa ele lá que a coisa vai funcionar. É verdade, você citou 2 momentos assim que realmente fez a diferença. Aí foi quando a sorte virou para o Flamengo, digamos assim, né? Ainda teve a final da Libertadores também, né? Com aqueles 2 gols nos últimos 5 minutos ali. Quer dizer, quando a gente tem as pessoas certas, quer dizer, eu tô na brincadeira, né? Óbvio que tem estrela, mas assim, tem aquele ditado: quanto mais você trabalha, mais sorte você tem. E o trabalho, quando é bem feito, o resultado vem. Pode vir num campeonato ou em outro, mas a maioria vem. Então é isso que estão fazendo lá no futebol. Uma coisa que você citou, que eu acho que é super relevante, as pessoas esquecem, né, que antes de 2012, ali mais ou menos, 2011, 2012, quando começou a formar-se ali a chapa, né, a participação da maioria de vocês ali no clube não era tão grande. Então, até por isso, vocês não tinham contato direto com muitas figuras da política do Flamengo, que já viviam a política do Flamengo há mais tempo, né? Não, é verdade, por isso que eu estou te falando. Foi um processo de conhecimento de quem era e qual o interesse das pessoas lá no clube. Então, a melhor maneira foi essa mesmo. Fechamos lá a chapa, botamos todas as pessoas que a gente queria, ocupamos todos os espaços do clube. E aos poucos, à medida que a gente foi conhecendo as pessoas, a gente foi trazendo as pessoas que efetivamente tinham interesse só em ajudar o Flamengo. Então, é um processo natural. Quando você vai num lugar que você não conhece ninguém, você tem que primeiro conhecer para saber, não, esse cara é bem intencionado, esse aqui não é, e vamos trazer todo mundo, porque no final das contas todo mundo é Flamengo assim, o mais importante é que o clube esteja unido, né? Eu vejo que isso cada vez mais acontece e acho que o resultado da próxima eleição, que provavelmente o Landim vai vencer, a gente vai ver que muito mais gente ele vai vencer com uma margem muito maior, porque as pessoas confiam naquela filosofia de trabalho, naquela estratégia e o que foi criado em 2000 e a partir de 2013. Então, assim, quanto mais unido for o Flamengo, é melhor para o Flamengo e pior para os adversários. Falamos muito agora do Marcos Braz, mas outra figura que foi muito importante também no Flamengo é o Pelaipe, né? Que aparece em 2 momentos no Flamengo e você teve a oportunidade de trabalhar com ele nesses 2 momentos. Interessante, porque o Pelaipe antes tinha uma ligação muito forte com o Grêmio, né? Por ter sido dirigente anos no Grêmio, até dirigente que a gente chama aquele dirigente amador, que não era o diretor executivo. E ele cria também a história dele no Flamengo. Qual a importância do Pelaipe nesse processo de vocês? Não, o Pelaipe, assim, me ajudou muito lá quando eu fui VP de futebol, me ensinou um monte de coisa que eu não sabia, né? E foi fundamental para aquele início vitorioso lá em 2013. Uma pena que ele saiu em 2014, uma decisão do colegiado nosso lá, mas enfim. E a volta dele em 2019 também foi importantíssima para a gente poder ter o sucesso que teve, né? A própria interação dele com o Jorge Jesus, enfim, com os atletas. É um cara que é muito disciplinador, exige disciplina dos atletas, mas tem um carinho absurdo. Recebe um carinho absurdo dos atletas. Eles gostam muito do Pelaipe, porque o Pelaipe é um cara sincero. Da mesma maneira que ele chama a atenção, ele vai lá, elogia e prestigia. Quando tem uma demanda dos jogadores, de qualquer outra pessoa, ele vai até a vice-presidência e atende a vice-presidência, pede a vice-presidência para atender o pedido dos jogadores. E quando é factível, a gente sempre faz, né? Então, é um cara muito querido e ele
apesar de ter passado muito tempo no Grêmio, ele virou rubro-negro, eu tenho certeza disso, porque ele viu o que era o Flamengo, né? Ele estava lá no Grêmio, lá quietinho, etc e tal. Quando ele viu o tamanho do Flamengo aqui, eu tenho certeza que o coração dele é rubro-negro. Deixa lá um azulzinho e preto lá no cantinho, mas o maior parte do coração dele é vermelho e preto, tenho certeza disso. Ele é o cara, então, linha dura, que coloca Ele é o cara todo linha mundo dura, ali. mas assim, o linha dura no sentido de ajudar o atleta, né? Olha, você não devia ter feito assim, por que você faz isso? Não faz assim. E no final das contas, o próprio atleta vê, pô, o cara realmente tinha razão, me deu um toque aqui que eu não estava fazendo uma coisa errada e foi bom no final para o atleta. Então, assim, me lembro daquela imagem no final da Copa do Brasil 2013, jogadores jogando ele para o alto, né, no final do jogo. Isso dá a dimensão de quão querido ele era dos atletas. E eu presenciei algumas broncas dele naquela época com alguns atletas. Eu ficava até meio, assim, não envergonhado, mas eu falei, caramba, mas no sentido de ajudar o atleta a melhorar e tudo. Então, assim, sempre foi um cara disciplinador, mas tem um coração enorme, ajuda muita gente e é um vitorioso também, né? 2013 foi vitorioso, 14, veio 19, ganhou de novo. Também é um outro cara que tem uma estrela grande, mas é uma ótima pessoa. Eu gosto muito dele. Realmente tem uma história muito intensa no Flamengo. E claro, falando de intensidade, 2019 foi um ano intenso, um ano certamente inesquecível para todos os rubro-negros, para você em especial também, que estava lá dentro, né? E eu queria saber de você, como é que foi você viver esse momento de 2019 lá dentro, como dirigente, como torcedor e como alguém que idealizava, né, que quando entrou no Flamengo, idealizava viver exatamente momentos como foi esse momento de 2019 em especial. Isa, foi muito prazeroso, né? Fiquei muito feliz e passou um filme na cabeça, né? Desde 2012, o lançamento da chapa lá no Cine Leblon, e você pega o que a gente falava naquela época, era exatamente o que aconteceu. Parecia que a gente estava prevendo a história, né? Você pega as entrevistas minhas, do BAP ou do Landim, etc. E tal, a gente fala, vamos chegar aqui, vamos fazer isso, vamos chegar lá na frente. Outro dia mesmo, por acaso, estava no YouTube, eu tinha uma entrevista minha. Aí eu falei, pô, vou olhar isso daqui. Pô, é impressionante, parecia que a gente estava prevendo o futuro, né? Então, assim, ter participado, ter ajudado, e estar em 2019 lá em Lima e depois em Doha foi um sonho, né? E a gente falou, pô, conseguimos. Não saiu o título, mas o título acho que uma hora vem. Título de campeão do mundo, mais cedo ou mais tarde vai vir. Mas só já conseguindo chegar na final do Mundial, para mim, foi fazer um jogo duro lá com o Liverpool. Então, para mim, já foi... Eu fiquei muito feliz, muito emocionado, inclusive, por ter ajudado, ter feito parte desse projeto. E você, Valim, dos treinadores que você viu assim trabalhando no Flamengo, o Jorge Jesus foi realmente o melhor? Sem dúvida. O Jorge Jesus foi o melhor. Eu não acompanhava de perto lá o futebol, vi alguns treinos basicamente na Gávea, mas sem dúvida, não só pelo que eu vi, mas pelo que eu ouvi das pessoas que trabalhavam na época dele lá na Gávea, o próprio Pelap e tudo, realmente o cara é fora de série. É uma pena que ele foi embora, mas assim, temos que tocar a nossa vida para frente. Ele toca a vida dele, o Flamengo toca a vida também dele e vamos em frente. Mas, assim, com muita diferença para o segundo colocado, o Jorge Jesus foi, assim, especial. Tudo o que aconteceu em 2019 foi especial, né, Valinho? Eu queria saber ali exatamente naqueles minutos finais, naqueles 3 minutos ali, onde o Gabigol virou o jogo contra o River. Como é que estava o Valim? Como é que você reagiu, né, depois do primeiro gol? Eu, por exemplo, no segundo gol nem sabia o que estava acontecendo, porque Achou que era replay? O primeiro gol, achei que era replay, enfim, não entendi o que estava acontecendo. Replay ao vivo? Replay ao vivo. Então, como é que foi ali aqueles seus momentos ali no estádio? Isa, você pode não acreditar, né?
mas eu estava assim com meus amigos, minha família, estavam vendo o jogo, e eu falava com meus filhos, meu filho já estava começando a chorar e tudo, eu falei, cara, calma, a gente vai empatar esse jogo, pelo menos empatar, a gente vai para a prorrogação. Esse ano deu tudo certo, não é agora que vai dar errado, fiquem calmos. E, pô, eu estava assim, super calmo, como eu nunca tive na minha vida. Eu tinha certeza que o Flamengo ia pelo menos para a prorrogação. Quando fez o gol, eu falei, ó, te falei que ia empatar. Fez o segundo, óbvio, aquela alegria toda. Eu falei, cara, esse ano está dando tudo certo. Vamos empatar e vamos ou para a prorrogação ganhar, ou vamos virar esse jogo. Assim, eu nunca fiquei tão tranquilo numa partida de futebol, porque eu tinha certeza que o Flamengo não perderia aquele jogo. E várias pessoas que estavam comigo, um dia você pode confirmar que é exatamente isso. O nosso amigo PC passando mal na minha frente, ele estava com a Marcela ali, outros conhecidos. E eu tranquilo, falei, cara, calma, a gente vai empatar esse jogo pelo menos, não vamos perder. E aconteceu. Assim, quando está tudo dando certo, quando o trabalho é bem feito, a recompensa vem. E veio ali naquele momento que foi épico, né? Se a gente ganhasse 2-1, com um gol no começo do jogo, 2 gols ali, não sei o quê, não teria talvez tanta emoção como foi aquele final ali, com aqueles 2 gols no final. 2 gols no final. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Acho que todo mundo ficou, né? Muita gente não esperava, eu esperava, sendo bastante sincero. Mas é uma comemoração espetacular, aquela invasão lá de Lima, volta, você esquece até que tem que pegar não sei quantas horas de aeroporto, de avião, é espetacular. Pô, fiquei assim, um dos momentos marcantes da minha vida. Sem dúvida. Para todo mundo, para quem é rubro-negro, não tenho dúvida que isso foi um momento realmente inesquecível, né? Muito importante. E, Valim, depois você vira o ano, né? 2020, você opta por se desligar do Flamengo, por sair. O que aconteceu ali exatamente que você preferiu sair do clube e deixar a vice-presidência de finanças? Não foi nada grave que aconteceu, né? Eu vinha conversando já com o Landim e achava que o Landim devia abrir mais, não devia se fechar com poucos VPs e decidir. Acho que tinha que discutir mais os assuntos na diretoria. E eu fiquei realmente incomodado, mas eu falei, o Landim, é a sua maneira de gerir, seu modelo de gestão é esse. Eu não concordo com o seu modelo de gestão, acho que tem que ser uma coisa mais ampla, as pessoas têm que participar. E foi basicamente isso. Falei, olha, eu não sou vice-presidente para ganhar camarote e estacionamento no Maracanã e cartão de visita. Eu estou aqui para ajudar nas coisas que fazem a diferença. Como eu fiz lá, trazendo a Ernest Young para editor externo do Flamengo, como eu fiz trazendo linhas de crédito sem garantia de pelo menos 100 milhões para o clube, enfim. Então, assim, uma atuação que eu possa ajudar em mudanças ou benefícios significativos para o clube. Para ficar no dia a dia ali, realmente não me interessava. Agora, eu respeito muito o Landim. Ele ganhou a eleição, ele tem que fazer a gestão do jeito que ele acha que tem que fazer. Ele é o presidente. Mas, assim, converso com ele, continuo amigo dele, vou votar nele e vida que segue. Mas cada um com as suas características. Eu tenho as minhas, ele tem as dele. E eu disse para ele, cara, você tem uma característica que eu acho que é fundamental para o presidente. É estrela e você ganha campeonato, cara. Isso aí, o torcedor não quer mais nada. Obviamente tem que ter uma gestão financeira boa, mas se você tem estrela e ganha campeonato, eu vou continuar aqui na torcida para passar energia para o time, para você, para que você continue mais 3 anos aí empilhando taça. Você quer comemorar títulos como todo torcedor, né, Valim? Exatamente. Do grupo de vocês ali, tem algumas situações que são muito interessantes, como, por exemplo, o BAP, né? Que é hoje o vice-presidente de Relações Externas e que também está desde o início lá com vocês. Eu acho engraçado que às vezes eu vejo assim, não, acontece alguma coisa de errado, a galera nas redes sociais já vai, pega no pé do BAP e fala, foi culpa do BAP, foi isso e aquilo. Eu queria saber como é que é a sua relação com ele e se ele é realmente mais agitado assim nos bastidores, gosta de participar bastante. Ele é em primeiro lugar, ele é um cara assim, ele é um
um rubro-negro apaixonado, né? Isso é inegável, um cara que sempre ajudou o Flamengo, mesmo não estando lá, quando a Patrícia ganhou, ele ofereceu ajuda, e a gente ia estar na outra chapa, que acabou não vingando, mas ele sempre foi um cara que ajudou, comprou não sei quantos mil tijolinhos, tudo, ele participava de tudo. Então, assim, é um rubro-negro apaixonado, né? E ele, eu tenho a certeza de que é um cara que é tudo pelo Flamengo e nada do Flamengo, né? Muito pelo contrário, o BAP até ajudou mais do que normalmente deveria se ajudar. Mas é um cara que gosta, assim como ele é muito agitado no bom sentido, né? Pilhado, ele gosta de participar de tudo. E às vezes interfere na pasta de um, na pasta de outro, mas não com o intuito de querer atrapalhar. Ele faz com o intuito de querer ajudar, só que às vezes se atrapalha, né? E a gente já teve algumas discussões em 2019 por causa disso, mas numa boa. Você vai dizer que a sua relação com o BAP atualmente é muito pequena ou quase nenhuma, né? Ele está lá dentro do clube, eu não estou, e a gente se vê muito pouco. Mas, assim, o próprio estilo dele de gestão é um estilo também centralizador, que ele quer que faça isso, faça aquilo, mas, de novo, é uma pessoa que é apaixonada pelo Flamengo, né? E contribuiu bastante e vem contribuindo para o clube. Então, as pessoas que o conhecem, ele tem uma vantagem, né? É um cara que diz na sua cara o que ele pensa. Ele não fica pelas costas falando mal de um, falando mal de outro. O que ele acha, ele pensa, e eu acho isso um ponto favorável. Agora, a gente teve muitas discordâncias, tivemos, mas, de novo, ele continua seguindo a mesma linha que foi definida lá em 2012. Faz parte, né, do futebol, de clube de futebol e desse estilo de governança também do Flamengo. Você falou, Valim, sobre o Landim, né, que, claro, pela gestão, pelos resultados, deve ganhar as eleições que acontecem no final desse ano com uma boa margem, né, com margem até maior do que venceu a última, mas é sempre importante também você ter oposição. Né? Como é que você vê oposição hoje no Flamengo? Você acha que, pelos últimos anos, né, da gestão Landim, a oposição diminuiu bastante? Eu acho que a oposição diminuiu porque os associados estão vendo que a direção que essa gestão está apontando é a que todo mundo quer. Né? Mal ou bem, você tem futebol vencedor, você tem esportes olímpicos vencedor, você tem o remo vencedor, você tem o clube que está com uma estrutura bem melhor do que estava há 3 anos atrás. Então, assim, as melhorias são visíveis, né? Óbvio que tem algumas coisas que precisam melhorar, que eu fui sempre um crítico. O marketing é um que precisa melhorar, apesar de que a área comercial melhorou bastante, mas o marketing ainda pode dar muito mais para o Flamengo. Fizeram uma bela operação agora de fan token, com engajamento de torcedor, que foi aprovada. Eu elogiei no dia da aprovação, mas ainda pode melhorar bastante para um clube do tamanho do Flamengo. Acho que ainda precisa melhorar, principalmente a questão do sócio-torcedor, né? Acho que o sócio-torcedor do Flamengo ainda é um horror, né? A gente não tem que fazer o dirigente do Flamengo não pode propor o que ele acha que o sócio-torcedor gosta. Ele tem que ir no sócio-torcedor e perguntar o que você quer, o que você acha importante para ser sócio-torcedor do Flamengo. E aí sim, de acordo com o que o cliente diga, vamos tentar construir alguma coisa que o atenda. Então, acho que o sócio-torcedor do Flamengo pode melhorar bastante. Eu acho que tem outras ações que o Flamengo pode fazer e que outros clubes no Brasil e no mundo fazem, que o Flamengo podia copiar, não é problema nenhum. Tá? E a parte de comunicação também, eu acho que pode melhorar bastante. A comunicação, para mim, é muito frágil, é deficiente, e muitos problemas que o Flamengo enfrentou, e às vezes enfrenta em notícias de jornal ou especulações, são causadas por uma comunicação deficiente. Às vezes, se você não falar, é pior do que você falar e ser transparente. E muitas vezes o Flamengo não falou e a bomba estourou nas mãos do Flamengo. Então, acho que pode melhorar bastante essas duas pastas, mas, no geral, o clube vem evoluindo, né? Então, agora, você tem toda a razão
quando você diz que é fundamental que a gente tenha oposição, porque a oposição não deixa que a situação se acomode. Você tem agora tem que ter pontos, Raíssa, assim, não ser oposição por oposição, mas tá bom. Não vou citar nomes, mas assim as pessoas, alguns pessoas da oposição, o clube está quebrado, o clube está não sei o quê, pegam umas notícias de jornal ou das mídias sociais e que algum jornalista que não entende de finanças, e tem a maioria deles não entende, e o cara fulano diz que o Flamengo está quebrado, fulano diz que o Flamengo não vai conseguir pagar. E eu falo, cara, não é o que está mostrando o balanço. O balanço mostra que o Flamengo está numa situação confortável. Não entra nessa se você criticar por aí, porque aí você não vai ganhar. E é pior ainda, você ainda vai passar vergonha, né? Então, o que eu acho que tem que ter uma oposição, mas a oposição apontar os erros. Olha, acho que isso aqui está errado, acho que ali podia ter feito isso. E tem que ter um projeto. Não adianta você ser oposição e só ser pedra, né? Você tem que construir, tá bom. Por que você acha que o projeto do Landim ou da chapa do Landim é ruim para o Flamengo? Eu acho que a estratégia está errada, por isso. Eu acho que tem esse outro ponto que o Flamengo não devia seguir por aqui. Eu acho que está faltando ir por esse ponto aqui. Então, monta um projeto, leva para o sócio. Agora, tem que ser também honesto e dizer, olha, essas pastas da gestão do Landim estão indo muito bem no nosso entender, mas acho que poderia o Flamengo ir melhor, como eu acabei de falar aqui agora. Poderia melhor se melhorasse o marketing, a comunicação ou alguma outra área do clube, né? Mas, resumindo, tem que ter oposição, mas tem que ter oposição que contribua para o crescimento do clube, não a oposição que simplesmente ataca sem nenhuma substância, sem nenhum argumento convincente e forte. Você comentou sobre algumas reportagens de jornalistas que não entendem sobre finanças e acabam falando, até passando vergonha, como você citou. Eu vi recentemente você falando algumas coisas sobre o balanço do Flamengo. No teu ponto de vista, como é que está a situação financeira do clube nesse momento? Eu acho que a situação financeira do clube está sob controle, né? Pelo que eu tenho visto, o último balancete de junho eu vi, aparentemente está sendo controle, aconteceu a venda do Muniz, que vai entrar mais recursos para o clube, e pelo que eu tenho ouvido, vai ter um resultado bastante surpreendente no final do ano, provavelmente passando a receita de 1 bi. O Flamengo, mais uma vez, vai bater lá perto de 1 bi. Então, assim, pode ter alguns descasamentos de fluxo de caixa, isso é normal em qualquer clube ou qualquer empresa, mas o Flamengo, assim, importante, tem crédito na praça, o Flamengo consegue pegar empréstimos rapidamente, o Flamengo consegue fazer operações de adiantamento de recebíveis, o Flamengo consegue vender jogadores. Assim, eu não vejo nenhum risco, pelo menos pelo que eu vi nos balanços, e em breve vai ser apresentado ao Conselho de Administração a revisão do orçamento de 2021, né? E aí, assim, a gente vai poder ter uma noção bastante mais precisa da situação econômica e financeira do clube. Mas, pelo que eu tenho visto, tá bem sob controle. Uma das coisas que o torcedor nos últimos anos se questionou bastante, né, a situação do Maracanã. Recentemente, conversando com algumas pessoas ligadas ao governo, né, eles me passaram o seguinte: olha, a gente quer no mínimo 70 jogos no Maracanã, porque só assim a operação, né, da concessão se torna viável. E a gente não quer os clubes, né, Flamengo, Fluminense, enfim, quem assumir a concessão, jogando em outros estádios, como tem acontecido. O Flamengo de vez em quando joga em Brasília, enfim. A gente vê que a situação do gramado fica bem ruim, né, com tantos jogos assim. Eu queria saber de você se é viável, por exemplo, um Flamengo, que é muito difícil acontecer, conseguir cuidar do Maracanã sozinho, e se dá para sonhar um dia construir um estádio, ou é algo que está muito distante ainda? Raíssa, assim, eu não tive acesso a nenhum estudo interno do clube sobre o Maracanã. Mas o que eu acho que eu posso te dizer é o seguinte: dá para o Flamengo assumir sozinho, sim. Tá? E, inclusive, eu acho que se o Flamengo assumir sozinho, tem uma boa chance de conseguir lá
uma empresa para colocar o nome no Maracanã, né? Maracanã e o nome da empresa X, um naming rights, sim. Eu tenho, assim, não certeza, mas acho que tem uma chance grande de se fazer um trabalho para que isso aconteça e essa empresa pague os custos de manutenção do estádio durante um ano, né? Porque o resto vem com bilheteria, com venda de camarote, com placa, com anúncio, com tudo, bares e tudo. Então, assim, eu estou convencido de que o Flamengo consegue assumir o estádio sozinho. Vai depender de que o Estado quer fazer. Isso não quer dizer que Fluminense, Vasco, Botafogo, qualquer outro clube, América, Bangu, que seja, qualquer um, não possa jogar lá. É óbvio que vai poder jogar lá, né? O Flamengo não pode proibir e não deve proibir ninguém de jogar no Maracanã, né? Afinal, é o estádio principal do Rio de Janeiro e o principal do Brasil. Então, assim, se for o Flamengo assumir sozinho, eu estou convencido que consegue sim, né? E eu acho que o Flamengo tem e deve ceder para que os... Agora, tem que limitar jogos. Você não pode ter 2 jogos na quarta, um na quarta, um na quinta, outro no sábado, no domingo, toda semana, né? Tem que ter uma avaliação do gramado, chamar uma empresa especializada. Quantos jogos cabem aqui nesse estádio durante o ano? E é isso que tem que ser. Não é você, vou botar 70 jogos. Por que 70 jogos e não 71 e não 65? Né? Quem assumir a concessão é que vai ter que pagar ao Estado anualmente, ou conforme definido no contrato, aquela quantia. Se ele vai pagar com 70 jogos ou vai pagar com 35, ou se vai vender naming rights, isso não é um problema do Estado. O Estado tem que receber e o pagamento da concessão anualmente, e o clube tem que jogar, avaliar, porque se ele não adianta ele querer 70 jogos se o gramado só comporta 40, como é que vai fazer? Não tem como. Não tem como. Só para finalizar, assim, eu acho que o Maracanã tem que ser a primeira, segunda, terceira opção, né? O estádio está pronto ali, o Flamengo já sabe operar o estádio, já vem operando esse estádio já há uns 2, 3 anos, e está pronto, muito bem localizado. Precisa fazer alguns ajustes em relação à saída e entrada de torcida adversária, etc. e tal, mas óbvio, só vai fazer isso se ganhar a concessão, porque é um investimento que você tem que fazer lá no estádio. Mas eu agora descartaria completamente a construção de um estádio, a não ser que viesse alguém e quisesse dar um estádio para o Flamengo. Aí você tem que ver. Se alguém quiser, vou construir um estádio para você. Você quer? Aí tem que ver, tem que fazer uma análise. Aí é outra coisa, né? Flamengo hoje, bem estruturado, bem financeiramente, disputando títulos, conquistando títulos, né? A gente tem também um Palmeiras que tem um aporte interessante, tem uma parceria interessante também que proporcionou ao Palmeiras nos últimos anos também buscar títulos, competir. E a gente tem o Atlético Mineiro que está chegando por aí, né, Valim? O Flamengo precisa se preocupar com o Atlético Mineiro, com o estilo de investimento do Atlético Mineiro, ou são duas coisas completamente diferentes? Como é que você vê esse cenário? Olha, acho que preocupar, não. Acho que o Flamengo tem poder de montar um grande elenco como está montando, de disputar todos os títulos, de ganhar títulos. A força do Flamengo é muito grande, né? Nós estamos falando de um clube de dimensão, né, a maioria dos torcedores, de dimensão nacional. Quando você pega um Palmeiras e um Atlético Mineiro, são basicamente clubes regionais. O Palmeiras é um pouco mais, o estado de São Paulo é muito representativo, o clube de São Paulo tem torcedores fora, mas o Atlético é um clube muito regional. O que eu acho que tem que ter é o estabelecimento lá do fair play financeiro. O cara não pode chegar e enfiar 400 milhões dentro do clube e achar que, né, a tal da isonomia, que todo mundo fala, que é isonomia, queremos isonomia também fora do gramado. Né? Se o cara bota 400 milhões de reais num clube, a título de quê? Né? Se a dona Leila paga para colocar o nome das empresas dela na camisa do Palmeiras, num valor muito acima do que o mercado paga, também está errado. Queremos isonomia. Mas, do jeito que, mesmo assim, cara, os caras podem enfiar o caminhão de dinheiro que eles quiserem lá dentro, não vão conseguir competir com o Flamengo, ou vão ficar lá durante um tempo, porque o Flamengo é eterno. As pessoas que estão colocando dinheiro nos clubes, um dia vão morrer, e vai parar esse negócio todo. Então,
assim, vão ter competidores assim, esporádicos. Durante os anos vai ser o Atlético, durante outros anos vai ser o Palmeiras, daqui a pouco vem lá o São Paulo, ou vem lá sei lá, um outro clube internacional, o Grêmio. Mas faz parte, cara. Também não dá para a gente ficar reinando sozinho no Campeonato Brasileiro. É bom ter 1 ou 2 clubes assim para a gente poder bater de frente, ter os jogos mais duros, né? Os jogadores também gostam do joguinho mais complicado, etc. E tal. Acho que ficam mais felizes do que ficar pegando só time que a gente bate toda hora, né? Tem que ter rivalidade, né? E falando sobre a polêmica isonomia, a palavra da moda, entrou para moda essa palavra. Queria saber a tua opinião, né, sobre a postura do Flamengo. O Flamengo que entrou no STJD, conseguiu uma liminar para colocar público no Maracanã, teve a revolta dos 19, que depois viraram 17. Queria saber a sua opinião sobre isso. Na realidade, né, vamos rasgar fantasia aqui. Todo mundo quer fazer o que o Flamengo quer. Só não querem admitir, né? Porque, o Cruzeiro está jogando com público, o Vasco está jogando com público, todo mundo quer jogar com público, pô. Mas não, porque o Flamengo estão esperando o quê? Estão esperando São Paulo abrir para público, que vão abrir lá no governador João Dória, não quer abrir agora. O que os clubes têm que fazer é o seguinte, cara, vocês pressionam seus prefeitos, vocês pressionam seus governadores. Porra, você tem protocolo, se você tem um protocolo para fazer um jogo com público, um protocolo aprovado pela prefeitura, pelos todos os órgãos de saúde do país, por que não fazer o jogo com público? Eu não vejo problema nenhum. Agora, todo mundo quer que o Flamengo vá lá, bote a cara, se desgaste, etc. e tal, para depois todos bonitinhos conseguirem o que o Flamengo brigou. Mas, eu vou te falar, Raíza, o Flamengo é isso mesmo, nasceu para isso, nasceu para liderar, nasceu para bater de frente, para ir lá confrontar com o CBF, confrontar com a federação, confrontar com quem seja. Ontem eu estava conversando, falei, porque o Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro agora que está com um caminhão de dinheiro, montou um timaço, etc e tal. Era a hora do Atlético sair de Minas e virar protagonista junto com o Flamengo numa situação dessa. Falar, não, o Atlético também quer botar público. Nós temos autorização aqui, queremos botar público no Mineirão. Olha a chance que o Atlético perde, mas ele fica lá apequenado, quietinho, com medo da reação da mídia, com medo da reação de não sei quem. Deveria estar junto, pô. Falar, sou um gigante do Brasil, estou com o timaço, estou junto com o Flamengo, vamos botar público sim, vamos... Não, pior do que tudo, não só não foi contra, como se omitiu. Virou dos 19, virou 17, um deles foi o Atlético Mineiro. Quer dizer, nessas horas é que você vê quem é o cara, quem é o time, quem é o dirigente, quem é a gestão, que vai lá e diz, não, Flamengo, estou contigo, vamos junto lá para essa briga para botar público em campo. E vamos fazer Atlético Mineiro e Flamengo com público. Porra, eu, se fosse o presidente do Atlético, teria feito isso. Para mostrar o seguinte, meu time não é um time aqui de Minas, não, que está botando dinheiro aqui, que está escondidinho aqui. Não, meu time quer ser protagonista também. Dentro do campo, eles já são. Agora, vamos ser protagonistas fora do campo também, junto com o Flamengo. Nós dois lá na frente. Cara, perde a oportunidade de ser isso. Então, assim, o Flamengo vai desbravando, é como se estivesse abrindo uma picada, não? Uma floresta, assim. Derruba os matos, o Flamengo vai na frente, vai tirando tudo, e o resto vai vir daqui a pouco seguindo aquele caminho, porque eles querem isso. Agora, não tem coragem de admitir que eles querem público no estádio. Só isso. Mas é isso, cara. O Flamengo é isso. O Flamengo lidera e vai bater de frente, enfim. El Malvadón. El Malvadón. Você falou em desbravar, né? O Flamengo desbravando. E o Flamengo hoje tem um projeto que também entrou na moda, que é o Fla Tondela. A galera já fazendo festa lá com Tondela lá em Portugal. Já pensou, Raíza Talk Show em Tondela? Imagina, falando lá nas terrinhas. terrinhas. O que você acha desse projeto, Valim? Você acha que é viável? Você acha que seria interessante para o Flamengo? Eu vi muita gente discutindo sobre mas não vai ter as cores do Flamengo, não vai ter uma internacionalização de marca. É um projeto para ganhar receita, enfim, o que você acha disso?
Olha, isso aí, assim, eu não vi o projeto ainda em todos os detalhes, né? Agora, acho que tem algumas vantagens, tipo, acho que o Flamengo poder estar no continente europeu, perto de onde as coisas importantes acontecem, de ter um relacionamento mais próximo com os clubes locais, com os agentes, com os jogadores que estão vendo, olha, o Flamengo não é só o Brasil, não, o Flamengo está aqui, isso acho que ajuda também. Tem a questão toda de você poder, obviamente, não impor, mas oferecer a alguns garotos da base que não têm oportunidade. Você hoje vende um menino desse para qualquer outro lugar, tem um deságio maior do que se ele estivesse sendo vendido de Portugal para algum outro país da Europa. Certamente isso tem. Assim, eu vejo algumas vantagens, mas é importante que a gente tenha o projeto completo para poder ter uma avaliação melhor. A princípio, eu acho, desde que o Flamengo não coloque, tire dinheiro daqui para colocar lá, a princípio, eu vejo com bons olhos. O Flamengo desbravando aí, como você ressaltou, né, Valim? E como é que você vê essa projeção? O Flamengo está disputando o título da Copa do Brasil, disputando a Copa Libertadores, disputando também o Brasileiro. Tem possibilidade de repetir 2019? Hat-trick. Vai pedir música no Fantástico, Landim, pô. Vai ganhar os 3. Raiz, acho que o mais importante hoje do Flamengo é você ter um elenco, né? Você vê que o Flamengo aí jogou desfalcado em vários jogos e o nível caiu muito pouco, né? A gente sente falta, obviamente, de alguns jogadores como Felipe Luiz, Arrascaeta, que não vem jogando, faz uma diferença grande. Bruno Henrique voltou ontem. Aí você tem jogador contunde, ele volta ainda um pouco fora de forma técnica e tudo, isso é normal. Acho que é importante você ter um elenco para poder disputar tudo. Eu sou contra, né? E me lembro do Jorge Jesus, não tem que poupar nada. Vamos jogar com o que tiver melhor. Se algum jogador estiver sentindo, obviamente, você não vai botá-lo para ele estourar o músculo, alguma coisa, ter uma contusão mais grave. Mas o Flamengo tem que entrar com 100% em tudo. E agora que a CBF vai botar jogo de 2 em 2 dias, então vai ser uma beleza. Mas vamos ganhar, pô. Vamos ganhar e, de novo, Landim vai pedir música no Fantástico, vai ganhar os 3. É isso aí. Vamos torcer, então, para que isso aconteça. Valim, muito obrigada pela sua participação aqui. É sempre muito bacana bater papo com você, trocar uma ideia com você. Espero que você possa voltar mais vezes também por aqui. Não, Raíssa, é um prazer todo meu conversar com você e com todo mundo que está assistindo. É muito legal o teu programa, desejo sucesso aí também. Estou sempre à disposição quando você precisar conversar. Só me ligar que a gente bate um papo de novo, tá bom? Obrigado aí. Saudações rubro-negras para todo mundo que está assistindo. Valeu, galera. Muito obrigada. Tchau, tchau a todos.